As portas do elevador se abriram com um plim suave, e eu entrei no saguão de mármore polido do Clube Lafayette, abraçando uma caixa de presente embrulhada em papel prateado, como quem protege um segredo de família. O corredor, do lado de fora do salão de festas, estava silencioso. Só se ouvia, ao fundo, um pianinho clássico tocando, o tilintar das taças de espumante e aquele leve sussurro de gente rica que fala baixo só para parecer mais elegante. Era o tipo de lugar onde a ostentação vinha embalada em discrição, igual perfume caro que a gente sente de longe. Meus saltos faziam um som contido no chão, tipo eco de novela de época, enquanto eu me aproximava do balcão da recepção. A moça atrás do balcão me lançou um sorriso automático, segurando um tablet como se fosse uma extensão do braço. "Boa noite", disse, ajeitando o vestido preto básico, mas digno. "Estou aqui para a comemoração do aniversário da Martins." "Helena Martins", ela repetiu, tamborilando na tela com unhas perfeitamente pintadas. "Helena Martins. O Rafael Martins é meu filho. É o aniversário de 10 anos dele com a Isadora." A testa da moça enrugou. Ela rolou a tela de novo, desta vez com a mesma lentidão de quem procura um CPF errado no Serasa. "Não vejo nenhuma Helena Martins na lista." "Deve ser algum engano", falei mais baixo, já sentindo meu rosto esquentar. "Eu ajudei a planejar essa festa, paguei o depósito." Ela olhou para mim com aquela cara de "vou ver com a gerente." E de fato chamou a coordenadora. Me virei um pouco, espiando por entre as portas de vidro fosco. Vi rosas brancas, copos de cristal e gargalhadas dessas que não são para todo mundo. Lá no centro, minha prima Paula já estava mandando ver na quinta taça, fazendo da mesa um stand-up etílico. As portas se abriram mais e Isadora saiu. Os olhos dela me encontraram num segundo. A expressão era serena, daquele tipo que vem no manual das socialites, mas acolhimento, zero. "Você não está na lista, Helena." Tentei manter a calma. "Não tem como ter lista sem mim. Fui eu quem pagou por esse salão." Ela olhou para a recepcionista, depois para alguém lá atrás. Um homem de terno escuro apareceu do nada, igual segurança de shopping no fim do expediente. Virei-me. Rafael havia entrado no corredor. Estava impecável de smoking preto. Mais velho do que eu me lembrava, mas o olhar evitava o meu como criança que quebrou o vaso da avó. "Rafael?" Chamei, a voz já meio trêmula. "Que é isso?" Ele não respondeu logo, só fez sinal para o segurança e murmurou: "Eu disse para você não vir, não é hora." O segurança se aproximou. Eu respirei fundo. Não causei e não chorei, só me virei e caminhei de volta para o elevador, ainda com a caixa nas mãos. Papel prateado, fita azul e dentro 2 relógios combinando, engravados, funcionando direitinho. Presente pensado. Presente de mãe. Nem sempre foi assim. Teve uma época em que o Rafael corria pela casa descalço, o pijama manchado de leite com Nescau, gritando "Mãe!", como se eu fosse o centro do universo dele. Ainda lembro da mãozinha dele na minha no dia em que entramos juntos na funerária para nos despedirmos do pai dele. Ele tinha 9 anos, eu 38, e um medo danado de tudo. Depois que o Antônio morreu, o mundo virou de cabeça para baixo. Guardei meus pincéis, encaixotei as telas e fui trabalhar em conformidade numa empresa financeira ali no centro, aquelas torres espelhadas da Faria Lima. A arte não pagava as contas e as contas não tiram férias quando a tristeza bate. Dizia a mim mesma, é só por um tempo, só até as coisas se ajeitarem. Mas o tal de por um tempo é que nem hóspede folgado, quando vê, já ficou para sempre. Veio aparelho ortodôntico, depois aula particular, depois faculdade. Nunca deixei de pagar uma mensalidade. Assinei como fiadora no primeiro aluguel dele no AP da Vila Madalena. Montei caixa de presente para cada semana de prova. Quando ele me ligou aos 22 anos, dizendo que tinha uma ideia genial de negócio e precisava de capital inicial, nem perguntei se era furada. Assinei o cheque. A primeira startup dele, de marketing digital, quebrou em 1 ano. Mas eu disse,
tudo bem, filho, errar faz parte. É isso que mãe faz. Transforma a decepção em impulso, tipo reaproveitar frango de domingo em estrogonofe de terça. Aí, ele conheceu a Isadora. Ela veio de uma família de clube de campo, onde até sorriso tem etiqueta. Na primeira vez que nos vimos, ela me lançou um olhar tipo, quem deixou a funcionária subir? Ainda assim tentei. Mandei flores quando ela foi promovida, convidei para brunch no domingo, elogiei os vestidos que pareciam saídos de vitrine de shopping caro. Ela aceitou tudo com a cortesia robótica de quem foi treinada para achar que simpatia demais é coisa de pobre. Fui sendo empurrada para o canto, feito um móvel velho. Quando ficaram noivados, eu descobri pelo Facebook uma foto da mão dela com um anel que parecia um mirtilo cravado de dívida e a legenda: ele pediu, eu disse sim. Nada de ligação. Nenhum "Oi, mãe". Dei os parabéns mesmo assim. Uma semana depois, o Rafael me mandou um e-mail com um link de resort de luxo em Búzios. Estamos pensando nisso para a lua de mel. Você acha que consegue? Nenhum obrigado, nenhum pedido, só a pergunta e aquela expectativa muda, tipo o adolescente pedindo Pix. Reservei na mesma noite e ainda assinei o cheque da entrada da primeira casa deles. Quando entreguei o envelope, a Isadora nem me ofereceu um lugar para sentar. Fiquei ali, segurando a bolsa como visita indesejada. Pela primeira vez me perguntei, como é que uma mulher some da própria família sem nem sair de casa? Mas eu não estava pronta para desistir. Ainda não. Dizia a mim mesma que tudo mudaria depois do casamento. Spoiler, não mudou. Começou no dia de Ação de Graças. No primeiro ano como casados, liguei perguntando o que eu podia levar, já contando que ia ajudar na cozinha, como sempre. Rafael hesitou do outro lado da linha. Na verdade, os pais da Isadora vão ser os anfitriões este ano. O espaço era apertado. Coisa fina, mas compacta. E disseram que estavam mantendo tudo pequeno. Rafael me disse isso com a convicção de quem tenta acreditar na própria desculpa. Eu disse que entendia. No ano seguinte, foi Natal. Depois, Páscoa. Depois, os aniversários. A desculpa mudava. Ora era conflito de agenda, ora era gripe, mas a mensagem seguia a mesma. Vamos fazer outra coisa, sem você. Chegou uma hora em que eu simplesmente parei de oferecer, mas os convites nunca voltaram. Já o meu nome, curiosamente, nunca ficava longe quando o assunto era dinheiro. Quando Isadora estava grávida, recebi um e-mail dizendo que a lista de presentes seria só digital. Modernidade, né? Comprei os itens mais caros: o berço inteligente, o colchão orgânico, o monitor que mais parecia painel de avião. Não teve nenhum obrigada. Uma semana depois, só vi uma foto no story do Instagram da Isadora com a legenda: mal posso esperar para usar isso. Como se os presentes tivessem descido dos céus num Uber Flash. Quando o bebê nasceu prematuro e Rafael me ligou às 2 da manhã, desesperado para cobrir as despesas do hospital, transferi o dinheiro antes mesmo da ligação terminar. Quando a babá pediu demissão e Isadora estava mais cansada do que a bateria do meu celular no fim do dia, banquei no serviço temporário de indicação de cuidadoras. Quando chegou o prazo da matrícula escolar e eles perceberam que não cabia no orçamento, lá fui eu assinar mais um cheque. Sempre tinha um motivo, sempre tinha uma emergência. Sempre eu. Com o tempo, comecei a registrar tudo. Não porque eu quisesse jogar na cara deles, embora fosse tentador sim, mas porque eu precisava de algo concreto. Uma espécie de diário de bordo da mãe invisível. Criei uma pastinha charmosa com o título Apoio Familiar. Me fazia sentir menos apagada, menos esquecida. 6 meses antes da festa de aniversário, recebi a ligação. A voz de Isadora veio doce, quase melada como leite condensado. Rafael e eu estamos pensando em fazer algo elegante para os nossos 10 anos de casados. Só uma noite particular no Clube Lafayette. Ela disse isso como se estivesse me dando uma dádiva dos céus. Você será a primeira pessoa em quem pensaremos. Parecia uma promessa. Aí veio o valor.
R$ 18.000. Só o depósito. Isso mesmo. Só para segurar o lugar do buffet mais chique que já pisei. Hesitei por um segundo. Respirei e topei. Ela não perguntou se eu iria. E eu também não tive coragem de perguntar se eu estava convidada. Disse a mim mesma que não precisava da resposta. Mas, no fundo, eu já sabia. A gente sempre sabe. Fiquei parada dentro do carro por um tempão depois de entrar na garagem com o motor desligado e a caixa de presente ainda no banco do passageiro. A fita azul safira havia se soltado na viagem, enrolando-se no tapete como um ponto de interrogação. Ficava ecoando na minha cabeça a frase dita naquela noite. Tirem essa mendiga daqui. Mendiga? Aquela palavra grudou em mim como chiclete no solado de tênis no calçadão da Avenida Paulista. Pressionei os dedos nas têmporas tentando expulsar aquilo da mente. Eu só queria participar da alegria dele. Me arrumei, comprei um presente atencioso, passei horas escrevendo o cartão que nunca entreguei. Mas para eles, eu era incômodo. Um lembrete desconfortável. Uma nota fora do tom num coral de hipocrisia. Meu celular acendeu. Adriana Rocha. Atendi sem pensar. O que houve? Ela perguntou na hora, com o radar emocional dela sempre ligado. Fui expulsa. Como assim expulsa? Chamaram segurança. O Rafael deixou? Não disse uma palavra. Tô indo aí, ela respondeu, sem pensar duas vezes. Fica onde tá. Ela chegou 20 minutos depois, ainda de jaleco, cheirando a álcool hospitalar. Nem perguntou nada. Subiu no banco do passageiro, pegou a caixa de presente com carinho, colocou no banco de trás e abriu os braços. Foi ali que eu desabei. Mas não foi aquele choro contido de comercial de margarina. Foi o choro feio mesmo, com catarro e soluço, vindo de um lugar que nem eu sabia que ainda doía. Quando as lágrimas secaram, enfiei a mão na bolsa e tirei a pasta de papel pardo, aquela que eu nunca tinha mostrado para ninguém. O que é isso? Adriana perguntou. Meus registros. Cada transferência, cada cheque, cada... Quebra essa pra gente? Ela me ajudou a levar tudo lá pra cima. Na cozinha, abri o notebook e a planilha que eu alimentava há 9 anos. Linha por linha. Hospital, viagem, escola, aluguel, gasolina, fralda, curso de inglês, conserto do carro, capital inicial para a empresa, chuveiro queimado, tava tudo ali. O número na parte de baixo da tabela me pegou desprevenida. Eu mesma fiquei tonta. R$ 1.248.697. E isso sem contar o cruzeiro que eu reservei para o aniversário de casamento ou a viagem das crianças para Disney mês que vem. Ou o depósito da escola para a próxima matrícula. Adriana ficou olhando a tela com os olhos arregalados. Helena, isso não é ajuda. Isso é extorsão. Eles não te amam. Eles te usam. Balancei a cabeça. Não. Eles me amavam. Rafael, sim. Quando era pequeno, ele se enfiava na minha cama e dizia que eu era a pessoa preferida dele. Agora, só me procura quando o boleto tá vencendo. Adriana pegou minha mão. Você não merece isso. Não, eu disse, firme. Mas eu permiti. Eu deixei. Ficamos em silêncio. Voltei ao topo da planilha e olhei de novo para o título Apoio Familiar. Então abri uma nova aba e criei outra planilha. Cancelamentos. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que fazia tempo que eu não sentia. Não era felicidade. Também não era alívio. Era algo mais frio, mais firme. Como se eu tivesse destrancado um cômodo dentro de mim e o ar lá dentro ainda estivesse intacto, esperando. Fiz um café forte, do tipo que acorda até dívida atrasada, liguei o notebook, abri a planilha. Primeiro item. O cruzeiro. 7 noites pela costa do Alasca. Eu tinha reservado o pacote fazia 3 meses como presente de aniversário, direito à suíte com varanda, excursões privativas e tudo mais. Chique que só. Liguei para a agente de viagens, confirmei minha identidade e disse que precisava cancelar.
Houve uma pausa dramática. Ela me leu a política de cancelamento, uma taxinha simbólica. Concordei na hora. Pode devolver o saldo no meu cartão, por favor. E... não avisem os passageiros que isso é comigo. Em seguida, veio a viagem dos gêmeos para Disney. Tudo organizado. Voos, hotel, ingressos VIP para ver o Mickey sem fila. Quando liguei para cancelar, o atendente ainda perguntou: "Deseja remarcar?" "Não, querido. Cancelamento total, por favor. 0 arrependimentos." Depois disso veio o depósito da escola. Mandei um e-mail seco para a Secretaria de Admissões, dizendo que o pagamento da matrícula do Lucas Martins não seria concluído. Sem justificativa. Só o silêncio. Daquele tipo que já grita a resposta. E ainda tinha o clube de golfe. A conta estava no nome do Rafael, mas adivinha quem bancava as anuidades? Liguei para o diretor dos associados e pedi a não renovação. "Sentiremos muito perdê-los", disse ele, todo polido. "Eu não", respondi, e desliguei como quem desliga uma torneira que pinga há 9 anos. Depois disso, abri um e-mail novo. Escrevi devagar, quase como um mantra. Assunto: apoio financeiro. Aviso final. Favor redirecionar todas as cobranças futuras para Rafael e Isadora Martins. Em vigor imediatamente. Não fornecerei mais contribuições financeiras, garantias ou coberturas de nenhum tipo. Decisão final. Sem retorno. Nada de desculpas nem de choramingo explicando. Apenas um ponto final. E que ponto? Para fechar com chave de ouro, peguei os 18 mil reais que tinha doado para aquela festa snob e transferi tudo para um fundo de bolsas de estudo aqui da cidade, em nome do Antônio. Antes de ser levado pelo câncer, ele foi professor de escola pública, daqueles que marcam a gente para sempre. Escrevi um bilhete simples, em homenagem aos sacrifícios silenciosos que ninguém vê, tipo mãe solo equilibrando boletos e choros noturnos. Quando chegou a confirmação da fundação, fiquei encarando a tela por um tempo. Eu me sentia vazia, mas era um vazio bom, limpo. Tipo aquela faxina que deixa cheiro de desinfetante e saudade ao mesmo tempo. Peguei o celular e bloqueei um número, depois outro, e mais outro. Não foi por raiva, foi por saúde mental mesmo. Eu precisava de um espaço onde os pedidos deles não me alcançassem. E pela primeira vez, o silêncio me soou como um cobertor, não como punição. Mais tarde, peguei aquela famosa pasta de recibos da minha gaveta. A velha apoio familiar. Não rasguei, não dramatizei, só joguei no lixo, como quem joga fora folhetos de propaganda antiga. Tinha feito o que precisava, agora era hora de me preparar para o que viria a seguir. As batidas começaram antes mesmo de eu terminar minha primeira xícara de café. Ritmadas, irritadas, zero educação de quem ainda pensa que casa dos outros é a extensão da sua própria. Nem precisei olhar pelo olho mágico. Abri a porta devagar, com a mão firme no batente. Rafael Martins estava na frente, com o maxilar trincado e o olhar de quem estava mais perdido que GPS sem sinal. Isadora vinha logo atrás, braços cruzados com aquele biquinho de quem desaprovava até o oxigênio do ambiente. A mãe dela, Vera Ferraz, parada na pontinha da calçada de óculos escuros, sim, mesmo com o sol das 8 da manhã brilhando igual farol de carro. "O que está acontecendo?" perguntou Rafael, já entrando sem convite. "Você cancelou tudo que a Isadora planejou. A viagem para Disney, o cruzeiro, o depósito da escola do Lucas Martins." Vera soltou aquele típico tss de quem acha que cancelamento financeiro é um novo crime hediondo. Dei um passo para o lado. "Entrem se estiverem aqui para conversar como adultos." Eles entraram em fila indiana, tensos, mudos. Apontei para a mesa de jantar já posta com café, pãozinho e uma pasta de papel pardo, ao lado de uma planilha impressa. Eu já tinha previsto esse momento estilo reunião de condomínio. "Você está nos punindo", disse Rafael. "Isso é por causa da festa, não é?" "Não. Isso é por causa de uma década inteira." Isadora soltou uma risadinha debochada. "A gente nunca te pediu nada. Foi você quem se ofereceu." Toquei levemente na planilha com o dedo. "Aqui está tudo o que contribuí com a vida de vocês nos últimos 9 anos. Item por item.
com data, etiqueta e até vírgula no lugar. Vera se aproximou e começou a folhear como se fosse um cardápio. A cara dela continuava igual a de quem achou coentro na comida. Isso é dinheiro, não amor, disse Isadora. Não. Respondi baixo. Isso era eu tentando comprar amor, me manter relevante, ser incluída. Eu dei porque achei que era o que importava. Rafael sentou pesadamente, como se o chão tivesse puxado o tapete dele. Você importa, sim. Então por que não olhou para mim? Ele ficou confuso. Peguei meu celular da mesa e dei play num áudio. No começo só dava para ouvir um murmúrio, gente falando no saguão do tal Lafayette Club. Depois, a voz do segurança. Ela não está na lista, senhor. Silêncio. E então, a voz dele. Inconfundível. Livre-se dela. A sala ficou muda. Até o ar pareceu parar. Parei a gravação. Você nem olhou para mim, repeti, agora firme. Sabia que eu estava lá, sabia que eu fui quem pagou o quarto onde você se hospedou e deixou que me tratassem como uma estranha qualquer. Rafael afundou o rosto nas mãos. Isadora cruzou os braços com mais força do que a gravidade. Aquilo foi um mal-entendido, disse Isadora. Não. Falei baixo. Aquilo foi clareza. Era tudo o que eu precisava ouvir. Vera Ferraz deu um passo à frente, fria, educada, como quem te oferece um cafezinho ralo depois de te dar uma bronca. Isso é profundamente lamentável, disse ela. Mas você está exagerando. Virei-me devagar. Não a convidei aqui para me avaliar. Ela se virou, muda como elevador sem botão. Isadora Ferraz levantou-se. Vamos resolver os depósitos nós mesmos. Assenti. Rafael ficou ali mais um segundo, olhando como quem espera um passe livre na catraca do metrô. Não achei que vocês fossem mesmo cortar nossa passagem. Eu também não achei que me deixariam ser chutada para fora, eu disse. Quando eles saíram, fechei a porta lentamente, com as mãos ainda na maçaneta, muito tempo depois do clique seco da fechadura. No silêncio que se seguiu, não chorei, não andei de um lado para o outro como alma penada. Fui até a cozinha, me servi de mais uma xícara de café, daquele preto, amargo e salvador de manhãs difíceis, e sentei na cadeira que eu tinha puxado para eles. 6 semanas se passaram. Não de uma vez, não em linha reta, mas como uma mará recuando depois de tempestade. Os dias vieram calmos, sem escândalo, sem manchete. Eu não os contava. Só deixava passarem por mim, feito ônibus em ponto errado. Preenchi o silêncio com rotina. Caminhadas matinais, terapia com café preto uma vez por semana com uma mulher sensacional chamada Doutora Larissa Carvalho, que nunca fazia cara feia quando eu soltava pérolas tipo: acho que criei alguém que não me enxerga como pessoa. Ela assentia, fazia perguntas certeiras, não prometia cura, mas me lembrava que consciência também é liberdade. Toma essa autoajuda de Instagram. Peguei minhas tintas do armário. Meus pincéis estavam duros, parecendo escova de dente esquecida no canto. Alguns destruídos demais para serem salvos, mas não joguei fora. Alinhei-os na mesa como fantasmas familiares e recomecei. Não para vender, nem para impressionar. Só para lembrar como era criar algo que não pedia nada em troca. Uma arte que não cobrava boleto. O dinheiro que antes ia para a reforma da cozinha da Isadora ou para a mensalidade do Lucas Martins, coloquei em um lugar novo. Um fundo de doação em nome de Antônio Martins. Nada chique, só um envelope discreto com possibilidades dentro. Para mães solo que querem se livrar da coleira financeira. Mandei o primeiro cheque anônimo. Achei justo. Certa tarde, abri a caixa de correio e encontrei um envelope rosa claro, com uma letra meio torta
que parecia ter sido escrita com canetinha em cima de uma cama pulando. Dentro, um papel pautado coberto de tinta roxa. Querida vovó, sinto sua falta. A mamãe diz que você é má, mas eu sei que você é gentil. Gostei do seu colar e dos seus biscoitos. Você ainda pinta? Com amor, Marina. Fiquei sentada na mesa segurando aquela carta por um bom tempo. A vozinha dela atravessava cada muralha que eu havia erguido. Peguei meu papel de carta e respondi naquela noite. Não mencionei a mãe dela. Não pedi visitas. Só contei de uma pintura que eu estava fazendo e que também sentia saudade. Aquela pintura acabou se tornando a peça central da minha primeira exposição em 20 anos. Nem foi planejado. Uma amiga da doutora Larissa, dona de galeria, viu meu trabalho e sugeriu. Eu recusei 3 vezes, porque brasileira nunca desiste nunca, mas também duvida sempre. Na 4ª, fui. A última obra que mandei era a que eu estava evitando terminar. Começou com uma mesa cheia de gente, rostos borrados, olhos sombreados, mas com o tempo fui pintando um por um, até só restarem a mesa e uma cadeira afastada, esperando. A princípio, não dei nome à pintura. Até lembrar do que Antônio disse uma vez depois da festa de 5 anos do Rafael, quando todo mundo foi embora e só restamos nós 3 comendo sobra de bolo na cozinha, ele soltou. O verdadeiro amor aparece depois que a festa acaba. Dei o nome da pintura Depois da Festa. A inauguração foi marcada para uma sexta-feira à noite, no início da primavera. Naquela manhã, terminei uma carta para Marina com um pequeno esboço em aquarela feito só para ela. Fechei o envelope, enderecei e deixei perto da porta. Me tranquei para o evento como quem veste armadura com brilho. Epílogo. Eu ainda era a mãe dele. A mensagem de voz chegou tarde da noite, com a voz do Rafael mais baixa do que eu me lembrava. Vi seu nome no jornal. Nunca percebi o quanto você fazia por todos nós. Não sei o que dizer. Ouvi uma vez, depois apaguei. Nenhuma mensagem desfaz o que já foi feito. Na manhã seguinte, inframei um desenho da Marina e pendurei ao lado de Depois da Festa. 2 verdades lado a lado, uma conquistada com ternura, a outra com dor. Dei um passo para trás e absorvi tudo. Eu não deixei de ser a mãe dele. Só parei de ser a boba deles. Às vezes, os maiores gestos de amor vêm daqueles que foram silenciados por anos. Helena sofreu calada, ignorada pela própria família, mas nunca deixou de amar. O silêncio dela falava alto, e foi justamente essa ausência de confronto que deixou marcas profundas. Em uma sociedade onde o barulho muitas vezes ganha espaço, essa história nos lembra do poder da escuta, da presença e da verdade. Pessoas como Helena existem aos montes, mães, pais, avós, que dedicam a vida, mas são tratados como fardos. A carta de uma criança revelou o que os adultos tentaram esconder, que o amor não se impõe, ele se reconhece. E às vezes é preciso perder quase tudo para perceber o que realmente importa. Que a gente seja mais atento às dores silenciosas de quem nos ama. A maior lição dessa história é que o tempo revela tudo, até o que muitos tentam esconder sob máscaras de elegância, status ou razão. Isadora achava que sua frieza era autoridade, mas era só medo e controle. Rafael, ao se dar conta disso, descobriu o valor de sua mãe não pelos gestos grandiosos, mas pela constância, pela presença silenciosa, pela memória viva que resistiu a todo desprezo. A lição é clara. Quem ama de verdade não precisa provar o tempo todo, mas quem ignora o amor pode acabar sozinho. Relações familiares devem ser baseadas no respeito mútuo, não no poder.
Às vezes é preciso a inocência de uma criança, como Marina, para nos lembrar de quem somos e de onde viemos. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal para mais histórias que emocionam e fazem refletir. Agora me diz, você acha que Rafael foi sincero no pedido de desculpas ou agiu apenas por culpa? Se fosse você no lugar de Helena, perdoaria a Isadora depois de tudo? Escreve aqui nos comentários, quero muito saber. De 0 a 10, qual a sua nota para essa história?